meu amigo, tudo certo? Beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com seu professor de biologia preferido, o professor Roque Alves. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dessa ciência tão interessante que é a genética, a ciência responsável pelo estudo dos genes, a ciência de Gregor Mendel. Lembra que nós já tivemos várias aulas sobre genética, sobre a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, albinismo, já tivemos aula sobre grupo sanguíneo, já tivemos aula sobre herança sexual, beleza? Para que você entenda essa aula, a aula de hoje, é importante que você tenha visto as aulas anteriores, porque verificar as aulas anteriores é muito importante para que você entenda a matéria dessa aula. E o que nós vamos estudar hoje, professor? Nós vamos estudar outros mecanismos de herança. Você aprendeu recentemente na nossa aula sobre a segunda lei de Mendel, que Mendel analisava duas características ao mesmo tempo, certo? E aquela proporção de Mendel dava 9 para 3 para 3 para 1. O que nós vamos aprender na aula de hoje? Sobre características, ou características tanto humanas quanto em animais, que vão alterar essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Porque na maioria das vezes acontece uma interação entre os genes, ou seja, um gene interfere na manifestação do outro, o que é diferente do que acontecia na segunda lei de Mendel. Lembra, qual é a segunda lei de Mendel? É a lei da segregação independente dos gametas, certo? Ou seja, na segunda lei de Mendel, Mendel fala que uma característica, um gene para uma determinada característica, não vai interferir na manifestação de um outro gene, certo? É diferente do que nós vamos aprender hoje aqui. Hoje nós vamos ver como que alguns genes podem interagir um com o outro, beleza? Então a aula de hoje é sobre outros mecanismos de herança. E nós vamos começar falando sobre uma forma de herança chamada de pleitropia. O que é isso? A pleitropia acontece quando um único par de genes controla vários tipos de características. Você aprendeu aqui comigo que um gene, um determinado par de gene, vai determinar o aparecimento de uma característica. Seja a cor da pele, seja a presença do albinismo, algumas doenças. Só que no caso da pleitropia, um par de genes vai alterar várias outras características. Quer um exemplo de pleitropia, meu amigo? Nós temos uma doença chamada de fenilcetonúria. Professor, que nome complicado? É complicado, mas é uma doença muito comum na humanidade e uma doença genética gravíssima. O que é fenilcetonúria, professor? É uma doença autossômica recessiva. Lembra disso? Você sabe o que é uma doença autossômica? É uma doença que não está localizada nos cromossomos sexuais. Você aprendeu isso. E recessiva. O portador da doença, ou seja, a pessoa que tem fenilcetonúria, ela tem que ter 2 genes recessivos para manifestar essa doença. E quais são os sintomas da fenilcetonúria? É o seguinte, meu amigo, quando você se alimenta de produtos ricos em proteínas, as proteínas, você aprendeu aqui comigo, são formadas por unidades menores chamadas de aminoácidos. Certo? Os aminoácidos formam a proteína. Então, quando você come uma determinada proteína, o seu organismo tem a tendência de quebrar os aminoácidos, e utilizar esses aminoácidos em várias reações químicas. Um desses aminoácidos é a fenilalanina, certo? Então, as pessoas que têm essa mutação, ou seja, as pessoas que têm fenilcetonúria, as pessoas que são homozigotas recessivas para a fenilcetonúria, elas não conseguem metabolizar um aminoácido essencial chamado de fenilalanina. Normalmente as pessoas normais, elas conseguem metabolizar a fenilalanina e formar uma molécula chamada de tirosina, que vai ser utilizada em vários processos biológicos. Agora, uma pessoa com fenilcetonúria, ela não consegue transformar a fenilalanina em tirosina. E dessa forma, acontece um acúmulo de fenilalanina no seu organismo, o que vai levar a vários problemas de saúde, certo? Que problemas de saúde são esses, professor? Pode levar a incapacidade mental, redução da pelosidade, pigmentação da pele, certo? Então a pessoa, ela tem uma mutação num gene, que codifica uma enzima chamada de fenilalanina hidroxilase, que é uma enzima que vai utilizar a fenilalanina. Então essas pessoas mutantes para esse gene, elas não conseguem metabolizar esse aminoácido essencial, que é fundamental para a produção de várias proteínas e fundamental para várias reações químicas no organismo. Ou seja, é um defeito de um único gene, uma anomalia de um único gene, que vai provocar vários outros tipos de problemas, porque vai simplesmente impedir
a utilização de um aminoácido essencial, um dos 20 aminoácidos essenciais, um dos 20 aminoácidos que existem, né? E a fenilalanina é um aminoácido muito importante que não é metabolizado pelas pessoas que possuem essa doença chamada de fenilcetonúria, beleza? Então, perceba aqui, ó, é uma doença autossômica recessiva, certo? Então, o que pode acontecer? Duas pessoas normais podem ter um filho com fenilcetonúria? Podem sim. Qual a condição? Se eles forem heterozigotos, certo? Se eles forem heterozigotos para fenilcetonúria, eles vão ser normais, mas eles têm 25% de chance de ter um filho fenilcetonúrico, um filho com essa doença gravíssima que é a fenilcetonúria. Então a pessoa ela pode ser normal e portadora aí dessa doença chamada de fenilcetonúria, né? Uma pessoa que tem fenilcetonúria, ela com certeza vai ter um filho também com fenilcetonúria? Depende do genótipo do parceiro. Como você pode ver aqui, ó, você tem um indivíduo com fenilcetonúria e um indivíduo normal, certo? Os filhos vão nascer todos heterozigotos, ou seja, não vão manifestar a doença, porém vão ser portadores, como eu disse, né, com capacidade de passar esse gene para a geração seguinte, beleza? Então lembra, isso é uma característica de uma doença autossômica recessiva, né? Quando indivíduos normais podem ter filhos com uma doença, certo? Bem, e como que a gente faz para identificar essa doença, professor? Existe um teste que é feito logo, né, depois do parto, né, que é o teste do pezinho, que é um teste que é verificar, que utiliza-se para verificar várias doenças. Uma delas é essa doença genética conhecida como fenilcetonúria, né? Por isso é feito o teste, o tão famoso teste do pezinho, para identificar essa doença, que é classificada como uma pleitropia, que é quando um par de genes determina o aparecimento de várias características, porque nesse caso impede com que a fenilalanina seja utilizada e metabolizada para vários processos, que ela é tão importante, beleza? Bem, agora a gente vai aprender outras formas de interação gênica. É como que alguns genes, né, mais de um gene pode interagir, e isso é diferente do que nós aprendemos lá na segunda lei de Mendel, onde um gene é independente na manifestação do outro. A gente vai ver aqui que existe, como o próprio nome já fala, uma interação entre os genes, beleza? Então, uma das formas de interação gênica é chamada de interação gênica epistática. O que é isso? É quando um gene, né, determinado gene epistático, leva a supressão, ou seja, impede um outro gene de se manifestar. Ou seja, um gene localizado em um cromossomo, ele vai impedir com que um gene localizado em outro cromossomo se manifeste, certo? Esse gene que impede a manifestação de um gene é chamado de gene epistático. E aquele gene que é impedido de se manifestar, ele é chamado de hipostático, certo? Bem, um exemplo de epistasia, que ela pode ser dominante ou recessiva. O que é uma epistasia dominante? É quando um gene dominante impede a manifestação de um outro gene localizado em outro cromossomo. É o que acontece, por exemplo, com a pelagem dos cavalos, certo? Onde a coloração dos cavalos é controlada por dois pares de genes, que eu vou chamar de gene W e o gene B. Então, por exemplo, né, o gene Wzão, que eu vou chamar, que é o gene dominante, ele suprime a manifestação da cor, ou seja, ele não deixa com que o cavalo tenha cor, certo? Então o cavalo que vai ter esse gene dominante Wzão, ele não vai ter uma coloração, nem marrom nem preto, ele vai ser branco, certo? Enquanto o indivíduo que possui o gene Wzinho, certo? Lembra que o Wzão é dominante sobre o Wzinho, ele vai permitir o aparecimento de cor. Então, qual cor que vai ser determinada depende de um outro par de gene, que é o gene Bzão, como eu vou mostrar para você. Então perceba aqui, ó, o primeiro exemplo de uma epistasia dominante é esse daqui. Então perceba que nós temos um cavalo de cor preta, lindo, né? Perceba que ele só tem a cor preta porque o gene Wzinho, essa dupla de genes aí, recessivos, né, permitiu a aparência de cor. Porque se ele tivesse o gene Wzão, é um gene epistático, e impedir com que o gene Bzão se manifestasse. O gene Bzão ele vai determinar essa coloração preta característica do cavalo, certo? Muito bem. Agora perceba, o cavalo marrom ele vai ter Wzinho,
lembra que se ele tiver um Wzão, é impedido de se manifestar. E a dupla homozigose do gene Bzinho vai determinar essa coloração marrom, certo? Então, é um outro tipo de genótipo e um outro tipo de fenótipo, uma interação que acontece entre genes localizados em cromossomos diferentes. Ah, professor, mas se o cavalo tiver o gene Wzão, então perceba, independente da combinação do outro tipo de gene, o gene Wzão ele é epistático, ele impede a manifestação do gene Bzão que vai determinar a cor, certo? Então, a epistasia dominante que acontece aí, ó, o gene Bzão é hipostático, enquanto o gene Wzão é epistático. Ele impede a manifestação, né, do outro gene que vai determinar qual cor. Então o gene Wzão ele fala, ó, eu deixo ter cor ou não, certo? O gene dominante vai fazer isso. Um outro exemplo de epistasia é chamada de epistasia recessiva. Essa aqui é muito comum na humanidade, né? Porque é um exemplo de surdez congênita, ou seja, um dos principais casos de crianças que já nascem surdas pode ser por uma combinação genética. Como assim, professor? Né? Para que uma pessoa tenha uma audição normal, certo? Ela tem que ter os dois alelos dominantes Dzão, então a audição normal é controlada por dois pares de genes, né? O gene Dzão e o Ezão. Se essa pessoa tiver dois genes dominantes para essa característica, ela tem uma audição normal. Agora, indivíduos, né, que tenha o gene Dzinho ou Ezinho, certo? Ou uma das combinações seja homozigota recessiva, ele não vai ter uma audição normal, certo? Então, para que uma pessoa tenha uma audição normal, tem que ter esses dois genes dominantes. Porque o gene recessivo para essas duas características é epistático, ele impede a manifestação da surdez normal do outro gene que vai determinar a audição normal, desculpa. Tá? Então perceba, é um caso dos cavalos lá de um gene de epistasia dominante, onde o gene dominante impede a manifestação de um outro, e no caso da surdez congênita você tem genes recessivos que vão impedir a manifestação de um outro gene, né, que é um gene dominante. Beleza? Muito bem. Alguns tipos de interações elas são não epistáticas, ou seja, não é um gene que determina a manifestação ou não de outro gene. É o caso, por exemplo, da crista de galináceos, de galos, né? Então, olha aqui como é que é. A crista dos galos é controlada por dois pares de genes, que eu vou chamar de gene Rzão e gene Ezão, certo? Então, perceba que o indivíduo que tem a crista chamada de rosa, ele vai ter um gene Rzão, certo? E todos os outros genes, ele pode ter um Rzão, Ezinho, que vai determinar essa crista rosa. Certo? Se ele tiver dois genes recessivos Rzinho e um gene Ezão, ele vai ter um outro tipo de crista, que é a crista chamada de ervilha. Se ele tem os dois genes dominantes, Rzão e Ezão, como você pode ver, vai dar essa outra característica chamada de nós. Certo? E se ele tiver todos os genes recessivos, ele vai ter essa crista chamada de crista simples, que é a mais conhecida. Então perceba que é um caso de interação que acontece entre os genes. Não existe uma dominância entre os genes. Os genes vão se interagir e vão condicionar o aparecimento de características diferentes dependendo da combinação genética que você está vendo aí. Certo? É um outro caso de interação gênica. E os últimos casos de interação gênica que nós vamos falar é a chamada de herança quantitativa. A herança quantitativa, chamada de poligenia, é um caso de interação quando uma maior quantidade de genes dominantes, vamos colocar dessa forma, a expressão da característica fica cada vez maior, certo? Ou seja, depende da quantidade de genes dominantes para que uma característica se expresse em maior quantidade. É o caso, por exemplo, da cor da pele em humanos, que é controlada por 4 pares de genes, que eu estou representando aqui por gene Azão e o gene Bzão, onde quanto mais genes dominantes a pessoa ter para a cor da pele, maior vai ser a produção da melanina e a pessoa vai ter uma pele mais escura, certo? Dependendo da quantidade, quanto for diminuindo os genes dominantes, você vai ter uma coloração mais clara da pele. Certo? Então perceba aqui, ó, os genótipos e os fenótipos característicos para a cor da pele, certo? Quanto mais escura a pele da pessoa, mais genes dominantes ela tem para a produção da melanina. Quanto mais clara é a pele da pessoa,
né, mais genes recessivos ela vai ter. Beleza? Então perceba que a cor da pele ela pode ter vários tipos de fenótipos, existem vários tipos de pigmentação da pele diferente, certo? E os fatores ambientais podem influenciar também. Só que na genética nós padronizamos dessa forma para que você possa entender o que é uma herança quantitativa, que é quanto maior a quantidade de genes, maior a expressão de uma determinada característica. É o caso da cor da pele em humanos. E a mesma coisa acontece com a cor dos olhos. Perceba que a cor dos olhos acontece a mesma coisa, né? A cor dos olhos é controlada por 2 pares de genes. E quanto mais genes recessivos você tem, mais claros são os olhos. Quanto mais genes dominantes, que são genes que vão auxiliar na produção da melanina, né, mais escuros são os olhos. Então, dependendo do tipo de cor do olho que você vai ter, é um caso de interação gênica. É quantitativa, é quanto a maior quantidade de genes dominantes vai determinar a maior expressão daquela característica. É o caso da cor da pele e é o caso da cor dos olhos, beleza? Bem, então eu espero que você tenha entendido esses mecanismos de heranças aí que eu expliquei, que diferenciam-se da segunda lei de Mendel, que é aquela lei que nós aprendemos, né, que padroniza as características de 9 para 3 para 3 para 1, onde você pode perceber que nessas novas interações que eu expliquei, né, que é o caso da pleitropia, a epistasia dominante recessiva, que é o caso da herança quantitativa, você tem uma modificação desse fenótipo aí, beleza? Espero que você tenha entendido sobre outros mecanismos de herança, uma matéria que cai bastante em vestibular também, só que você tem que entender a segunda lei de Mendel para você entender isso daí, beleza? Professor Roque, professor de Biologia, para auxiliar nessa ciência tão interessante que é a genética. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.